Amém? Bom dia, irmãos e irmãs. Hoje eu quero compartilhar com vocês a terça-feira da semana 1 deste alimento diário, que é provados e aprovados por Deus. O versículo de hoje é João 13 e 14, que diz assim: Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Amém? O título de hoje, ele é o processo de transformação realizado pelo Espírito, parte 1. Então, esse processo de transformação que está mostrando no dia de hoje, ele usa de exemplo para nós a Pedro, porque Pedro, ele foi transformado. É um bom exemplo, porque entre todos os discípulos ele se destacava, porque ele tinha uma força natural, um amor natural, uma fé limitada, e ele falava sem pensar, né? Ele era impulsivo. E isso é mostrado em 4 passagens aqui no dia de hoje. Uma delas é a respeito da dracma, né? Perguntaram a ele se o mestre dele pagava o imposto, e por causa disso ele teve que pescar, né? Até esperar o peixe que tinha aquele estáter na boca, enfim. Essa situação levou ele a refletir a respeito de que ele tinha falado algo sem refletir, sem pensar ou sem consultar o Senhor. O segundo exemplo aqui de Pedro é quando Pedro andou sobre as águas, que ele andou sim sobre as águas, mas ele afundou, e a hora que ele afundou, o Senhor veio corrigir, né? Veio falar para ele que ele era um homem de pequena fé, e porque ele duvidou, né? Então ele teve ali uma fraqueza no momento em que ele andava sobre as águas, né? Parte humana dele. E também o terceiro exemplo aqui é quando Pedro reprovou Jesus, quando Jesus falou para os discípulos que era necessário ele ser morto, né? Ir para Jerusalém para ser morto e ressuscitar. E também ali Pedro repreendeu Jesus e falou que de modo nenhum isso ia acontecer, que ele deveria ter amor por si mesmo, enfim. Ali ele também foi reprovado pelo Senhor, né? Que o Senhor falou para ele, né? Arreda, Satanás. Então foram experiências muito fortes que ele passou e serve de exemplo para nós. Mas a última passagem que cita aqui é a que fala do lavar dos pés, aonde Jesus deu o exemplo de humildade. E então eu vou ler um trechinho aqui que eu acho que é o que cabe bastante a nós, tá bom? Que fala assim, o Pedro, né, quando Jesus foi lavar os pés dele, Pedro falou assim: nunca me lavará os pés. E respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. E aí o irmão aqui diz assim: essa é hoje uma advertência para nós. Não estamos aqui para ser servidos, mas para servir. E precisamos ensinar isso à geração mais jovem. Faço, contudo, um alerta. Não pensemos que os outros são serviçais a nosso dispor. Pelo contrário, o serviço que os irmãos nos prestam é para podermos juntos servir ao Senhor, mas nunca para habituarmos a ser servidos, pois Jesus nos deixou seu exemplo ao servir. Esse ambiente de servir uns aos outros é resultado do crescimento de vida em nós. Então, com todos esses exemplos, nós vemos que Pedro cresceu a ponto de ser usado. Deus tinha propósito de usá-lo, não é? Para pregar o evangelho aos gentios.
E isso só foi possível porque ele foi corrigido nas suas dificuldades. E aqui, nesse dia, para mim, a luz foi que a correção de Deus é para nos transformar em pessoas úteis para a edificação da igreja. A direção que eu tirei no dia de hoje é que não devemos desanimar quando nós somos corrigidos por Deus. E a admoestação, que nós devemos ser exemplo para os demais irmãos. Amém? Esse é a minha porção de hoje. Amém? Tenha um bom dia.